Olá, meu nome é Sérgio Ler, sou jornalista, trabalho há 25 anos no setor de food service, seja em área de portais, seja em produção de programas de gastronomia, em televisão e também na realização de eventos. Há 6 anos atrás liderei em São Paulo um movimento chamado Gastronomia Sustentável, onde incorporamos 100 marcas interessadas em ter boas práticas na área ambiental e com isso acabamos produzindo métricas e produzindo alguns parâmetros mínimos de balizamento para as rotinas e operações da gestão. Eu estou abrindo hoje o seminário de profissionais Green Kitchen, que é uma realização do selo e do programa Green Kitchen, para inspirar profissionais do setor, estejam ocupando qualquer uma das atividades, para que possam, de uma forma ou de outra, impactar nas operações onde estejam presentes ou para as quais dão consultoria, na direção ecoeficiente, na direção ambientalmente correta. Em 2006, 2007, quando fiz esse movimento da gastronomia sustentável, entraram várias marcas de restaurantes de pequeno porte, médio porte e também redes, que eram lideranças que de alguma maneira acreditavam que o movimento do setor de alimentação, da gastronomia, do food service em geral, de uma forma ou de outra ia ser pautado pela questão da sustentabilidade. Nessa minha palestra introdutória do programa Green Kitchen, seminário online de formação de profissionais, vou procurar fazer um breve giro de aspectos, que é o que eu posso contribuir, que podem ser feitos na forma de checklist, um histórico e ao mesmo tempo um checklist de providências e olhares dentro de uma visão 360 graus do que a operação pode caminhar na direção da sustentabilidade. E eu começo com a questão histórica, que é a questão da legislação ambiental no Brasil. Não que antes disso não houvesse interessados na questão eco, bem pelo contrário, sempre houveram pessoas, mas o impacto do surgimento de algum tipo de legislação ambiental no Brasil acabou forçosamente fazendo com que as empresas e os profissionais se preocupassem com essa questão. No Brasil, até então, sem legislação ambiental, até fim dos anos 70, era bastante comum as empresas se instalassem em determinadas comunidades, se instalassem perto de rios, usassem os recursos naturais daquela região e, ao esgotarem os recursos naturais daquela região, simplesmente fechassem suas fábricas e transferissem a sua produção para outras localidades. O surgimento de uma legislação ambiental foi o início de começar a pensar na questão de que os recursos naturais não são infinitos. O Brasil até se desenvolveu e nos últimos 2, 3 séculos foi vendido a ideia de que a abundância era infinita. E, na verdade, não é. Cada vez com uma população maior, cada vez com uma ocupação e uma demanda maior dos recursos naturais, se percebeu que se precisava não só de tecnologia e meios de produção mais inteligentes, que não esgotassem as forças dos recursos naturais, mas também que pudessem respeitar o meio ambiente, preservando ou então produzindo dentro de ciclos naturalmente aceitáveis. Então, o início da legislação ambiental provocou, principalmente na parte das chamadas bacias hidrográficas brasileiras, pelo excesso de curtumes e indústrias que estavam poluindo lagoas, represas, levou a um salto de qualidade nessa direção. Indústrias começaram a ter que adquirir filtros e outros equipamentos sofisticados, que não se tinha ainda no Brasil, para poder preservar principalmente a água, isso falando no fim dos anos 70, anos 80. E esses investimentos não eram baratos. Fábricas de papéis e outras de alimentos de forma geral, e isso não era investimento barato. Esse investimento fez com que as empresas tivessem que colocar esse valor no seu produto e, de certa forma, também começassem a pensar em extrair um retorno de reputação desse investimento. Ou seja, se eu coloco um grande volume de recursos e estou legalmente correto, estou adaptado à legislação, eu não posso admitir que o meu concorrente que não está fazendo o correto deve vantagens sobre mim. Então, eu preciso que a comunidade e a sociedade saibam que eu estou cumprindo a legislação e, para isso, então, vou investir até mesmo no marketing para divulgar essas minhas ações. Então, a legislação ambiental que começou a nascer
final dos anos 70 e início dos anos 80, determinou não só uma transição, principalmente das grandes empresas que passaram a ser mais visadas pela fiscalização, mas também uma guinada na relação com as suas comunidades e sociedades. As empresas passaram a avisar, olha, eu estou fazendo o correto, eu fiz investimentos de tecnologia que preservam a lagoa de onde eu tiro a água, preservam a água deste rio, né? Eu não permito que o rio leve os dejetos para o mar. Então, essa foi um início da questão da preocupação ambiental. Nada no mundo é feito necessariamente por idealismo, mas feito pelo instinto da sobrevivência, que aquela comunidade ela não pode gastar todos os seus recursos de maneira irresponsável, porque não sabe se vai poder sobreviver no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Então a questão da administração dos recursos naturais passou a ser vista com outro foco, com uma lente de aumento e procurar extrair então os recursos naturais o máximo, porém poupando também o máximo, né? E isso, várias indústrias da área alimentar, que são fornecedores do setor de food service, passaram a se preocupar. Por exemplo, indústrias de bebidas, indústrias de cervejas, né? Que eram indústrias antiquadas no Brasil, normalmente elas usavam cerca de 11 litros de água pura para produzir 1 litro de cerveja. Essa era a métrica no fim dos anos 70. Porém, essas próprias empresas já não entregavam a competitividade necessária, elas não tinham a lucratividade necessária, eram empresas familiares e quando houve também a transformação de uma indústria nacional, de um país fechado, para uma indústria globalizada, sujeita à entrada dos capitais de fora, como aconteceu no Brasil, principalmente depois do governo Collor, viraram alvos fáceis de um outro tipo de player capitalista, digamos assim, que vinha com um viés modernizante. Então hoje indústrias de cerveja, por exemplo, que antigamente, como eu falei, usavam 11 litros de água pura para extrair 1 litro de cerveja, hoje em dia elas estão usando 3 litros de água pura para 1 litro de cerveja. Por quê? Eficiência, mais tecnologia e porque o valor, o custo da água deixou de ser gratuito. Ele passou a ser relevante na composição dos custos. O impacto sobre a comunidade da qual a água é extraída também é bastante grande. E isso também em outras áreas. A questão das terras, né? Hoje em dia, o ciclo dos cultivos. É porque as pessoas querem fazer um cultivo lunar? É porque as pessoas querem fazer um cultivo biodinâmico? Também há filosofias de cultivo nessa direção. Entretanto, principalmente porque o excesso do mesmo cultivo nas mesmas terras acima de determinados anos está provado biologicamente que faz as terras se extenuarem, né? As terras deixam de ser produtivas. Hoje existem várias regiões ao sul do Rio Grande do Sul e algumas regiões do próprio Mato Grosso, que aqui no interior de São Paulo também, a área de cafezais, que por excesso de repetição dos mesmos cultivos acabaram esgotando o solo, que precisa então, por mais 5, 6 anos, ser dado um descanso, ser retratado para voltar a ser produtivo. Quando volta a ser produtivo? Hoje ao sul do Rio Grande do Sul, nas regiões arrozeiras, já não voltou a ser produtivo. Existem muitas dificuldades lá. Então, isso é um custo caríssimo. Você ser dono de terras que não conseguem ser produtivas por tempo indeterminado. Então as pessoas passam a fazer a rotação do cultivo, visando o quê? Visando extrair o máximo, mas respeitando os mínimos fatores dos recursos naturais. Toda essa visão de racionalidade do uso dos recursos naturais, ela de certa forma é um pouco óbvia quando a gente fala da produção de energia elétrica, da produção do gás, quando a gente fala da produção do uso da água, do uso da terra, mas existem outros fatores também que impactam na questão da sustentabilidade e que não são tão tangíveis nesse aspecto. Por exemplo, o tempo, o espaço, também são aspectos da sustentabilidade, para tornar uma operação mais eficiente, para tornar uma operação menos custosa, para que a operação use os recursos humanos, os recursos sociais da sua comunidade de maneira mais eficiente. Por exemplo, questão de logística, né? Espaço público, espaço urbano, né? Hoje em dia, uma das grandes dificuldades de qualquer tipo de país é o transporte de mercadorias, né? No Brasil, nós temos ainda uma evidência maior por causa que o nosso transporte é baseado no transporte rodoviário. Então,
há uma sobrecarga sobre as estradas, né? Não tem nenhum tipo de conservação que nas estradas a gente consiga ter uma durabilidade muito grande, né? Porque há um excesso de caminhões, há um excesso de peso, cada vez as próprias estruturas dos veículos são feitas para que possam carregar mais peso, as estradas não estão adaptadas para essa finalidade, né? O tempo de ocupação das estradas é muito grande, o tempo de entrada do caminhão dentro das cidades para distribuir a mercadoria também é muito grande, acaba congestionando com o trânsito, dificulta a mobilidade urbana, tira a qualidade de vida do cidadão, estraga as calçadas, estraga as ruas daquele município que não estão preparados para atender esse tipo de veículo com tal peso de mercadoria. Então tudo isso está sendo hoje repensado. E também porque acaba o quê? Acarretando custos na logística. Os veículos são trocados em tempo menor, quando poderiam ser trocados em tempo maior, né? A manutenção dos veículos também não é barata. Então a sustentabilidade ela também impacta aí, é um outro item. Tanto que as próprias indústrias, muitas vezes por conta própria, procurando de usar a imaginação e para reduzir esses custos, ou então às vezes em parceria com fornecedores, porque isso também impacta no fornecedor. Se eu preciso entregar em mais caminhões, mais vezes o meu fornecedor vai ter que estar me atendendo. Mais vezes eu vou estar requisitando os recursos humanos do varejo, onde eu estou descarregando a minha mercadoria. E tudo isso impacta em custo por ambas as partes. E muitas vezes, o que acontece? O próprio município, ele regula os horários da entrega, não pode entregar durante o dia, só pode entregar durante a noite. Tudo isso impacta nos recursos humanos, nos recursos de capital investidos em equipamento e na disponibilidade. Isso levou também as pessoas a repensar a logística. E isso tudo afeta até a apresentação dos produtos, né? Vou dar um exemplo simples, por exemplo, de como isso que é fruto desse pensamento que surgiu, por exemplo, mudanças de embalagens, mais produtos cabendo em menos espaço. Um belo exemplo é o exemplo daquele pacote de papel higiênico que era normal, vinha 20 papel higiênicos num determinado formato, e hoje vem 24 ou mais papel higiênicos, rolinhos de papel higiênico, num formato que é aquele amassado, né? Levemente amassado. Por quê? Alguém resolveu amassar? Não, é porque isso faz com que, sem deteriorar a mercadoria, ocupe menos espaço. Onde caberiam, se não me engano, 16 rolinhos, cabem 24 rolinhos. Ou seja, numa mesma entrega, você entrega muito mais mercadoria em menos tempo, ocupando menos espaço no caminhão e, por conseguinte, você pode fazer muito menos viagens do caminhão ocupando espaço público. A rua é ocupada muito menos. Com isso, em tese, a rua se deteriora muito menos. Então, a questão da logística, a embalagem da mercadoria, o quanto essa mercadoria cabe dentro de uma entrega, isso também está dentro de uma racionalidade da sustentabilidade. A questão da embalagem é um outro item desse checklist, né? A embalagem, hoje em dia, se vocês forem verificar, também está sendo pensada, saindo daquela transição de um Brasil da abundância, que eu poderia usar quantos recursos da matéria-prima quisesse na embalagem, porque sempre ia ter reposição, isso está sendo superado. Hoje você tem embalagens de papelão reaproveitado, hoje você tem embalagens de vidro, por exemplo, que tem 1/3 do vidro que era anteriormente. Embalagens de suco de tomate, embalagens de vários tipos de produto na área de food service têm sido precursoras nessa questão, reduzindo bastante a espessura do vidro e mesmo assim, aí com o desenvolvimento de tecnologia, mantendo a mesma resistência ou até mais. Ou seja, na medida em que você administra os limites dos recursos, você acaba tendo que desenvolver novas soluções e a inovação entra em campo, né? Sempre quando você não tem a necessidade, você acaba sendo negligente no processo e até mesmo perdulário, você não tem inovação e, portanto, você vai usar mais recursos do que você precisa. Então, hoje em dia, tem vários tipos de produtos que já vêm, inclusive, sendo entregues num tipo de amarração com embalagem coletiva, em vez de ser embalagem individual, ou muitas vezes alguns produtos também vêm sem a embalagem. Isso também passa a ser um problema para o próprio restaurante. O restaurante hoje ele também pode ter a opção de, partilhando com o seu fornecedor, decidir qual a melhor forma de entregar a mercadoria e qual a melhor forma da embalagem ser entregue. Muitas vezes já pode vir dentro do formato que o restaurante precisa, né?
o que vai evitar manuseio, no caso aí tempo das pessoas, mas o principal, pode vir sem embalagem ou numa embalagem menor daquela que ocuparia. Por quê? Hoje em dia também a produção, a embalagem ela vai ser usada, ela não vai ser reusada, ela vai para o lixo. Dependendo do volume do seu restaurante, do volume de embalagens que você recebe, essa embalagem vai ocupar um bom espaço do seu lixo. Muitas vezes você não pode, você não vai descarregar o lixo no mesmo dia, tem regiões de alguns municípios que não tem coleta diária, você então vai ter que pagar muito mais saídas, né? Então assim, a embalagem hoje é um item a ser verificado, está dentro do checklist das compras de um restaurante, preocupados com critérios de sustentabilidade. Não é só comprar, ter o bom preço, mas como é que você vai me entregar? Qual a forma logística que você vai me chegar? Hoje em dia tem algumas cidades, também novamente cito São Paulo, né, que só aceita entregas durante o dia em pequenos caminhões, em vans, etc., né, em função da questão da mobilidade urbana. Então, se a ideia do seu restaurante é de uma forma ou de outra impactar de forma menor na sua comunidade, nos processos da sua cidade, você tem que perguntar como é que você vai me entregar, que horas você vai me entregar, que tipo de embalagem você vai me entregar, e hoje em dia você pode de alguma maneira estabelecer um diálogo para que tudo isso seja entregue de acordo com que você seja muito mais eficiente ambientalmente. Essa questão da racionalidade dos processos, ela é um vetor básico da questão da sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade não é só a questão da natureza em si, mas é fazer com que os recursos que você usa nos teus processos, recursos da natureza, recursos humanos, recursos de tempo, recursos de matéria-prima, eles, de uma forma ou de outra, não sejam esgotáveis. Isso também vai levar com que o seu negócio tenha uma longevidade maior e, com certeza, também com que os custos dos seus insumos sejam menores, porque tudo aquilo que é jogado fora e é descartado, é usado uma vez só, sem poder ser reaproveitado no processo, ele vai ser mais caro, porque tem que vir outro 100%. Quando, na verdade, se eu de alguma maneira aproveito e sou racional no processo, eu posso usar um percentual menor do meu insumo, da matéria-prima, que vai me voltar ao meu processo, né? Então, essa visão a gente chama no setor uma visão 360 graus, né? Isso é uma visão que muitos CEO de grande empresa, grande organização, hoje ele leva em consideração. Ou seja, eu não posso olhar só para os focos principais dos meus processos. O meu processo vai naquela direção, o meu processo vai nessa, o meu processo vai naquela. Eu também tenho que olhar no meu entorno em volta, porque eu posso estar perdendo alguma coisa. Normalmente, essa visão do 360 graus que vai levar com que você tenha uma eficiência maior. Você vai fazer algo diferente do que os outros já fizeram até o momento. Você tem que ter uma visão periférica. Vou dar um exemplo, a indústria tem procurado fazer muito isso, né? A General Motors, por exemplo, que no colapso bancário que teve há 6, 7 anos atrás, né, foi praticamente a falência, teve ações compradas pelo governo americano, a General Motors ela teve um primeiro lucro há 1 ano e meio atrás, foram 2 bilhões de dólares. E os 2 bilhões de dólares vieram de um programa de reaproveitamento, porque a General Motors, nas indústrias montadoras, que eram num tempo de abundância na indústria, da abundância na matéria-prima, ela normalmente descartava tudo, qualquer tipo de resíduo, e pagava para descartar esse resíduo, né? E a General Motors passou a ter um olhar diferente, ela passou o recorte da porta que sobrava, passou a guardar. O parafuso que sobrou, a cabeça do parafuso que quebrou, passou a guardar. Esse programa na General Motors no mundo todo gerou uma arrecadação de vendido com matéria-prima a terceiros de 2 bilhões de dólares. Esse foi o lucro da General Motors há 1 ano e meio atrás. O primeiro lucro pós-colapso, né? Outros exemplos, de maneira geral, é o olhar diferenciado para aquilo que a indústria, a empresa descarta. E a área de alimentação, principalmente fornecedor, está passando por esse processo, né? O que eu estou descartando e o que eu posso fazer com isso? Porque o que eu estou descartando talvez possa ser uma matéria-prima interessante. Um dos melhores exemplos que tem, aí está aparecendo no slide, é, por exemplo, do arroz Pileco, que é um dos 3 maiores produtores de arroz do Brasil, fica na cidade de Alegrete, e que lá um engenheiro visionário, alguns anos atrás, se sentiu desafiado, porque toda processadora, né, que é uma beneficiadora de arroz, ela tem 2 linhas de silos, né, onde são guardados os grãos. Então você tem uma linha de silos do grão já tratado, o branquinho, que o brasileiro gosta, né? E você tem na outra lado os silos que armazenam
as cascas, né? As cascas do arroz que são retiradas. E isso assim são silos, silos e silos, são algumas centenas de metros em linha que diariamente vem caminhões para retirar e isso tem que pagar aterro sanitário, o descarte precisa ter uma licença ambiental, não é tão fácil. Muitas vezes o município, por incrível que pareça, depois de alguns anos de operação da indústria, já não tem lugar mais para onde guardar isso. Então tem que guardar no município vizinho, né? E cada vez o município vizinho cobra mais porque o terreno é valorizado, né? Passa a ser uma situação que nem nós temos hoje em São Paulo, que quase nenhuma cidade tem área para descarte de lixo pelo esgotamento dos aterros sanitários. Então tem 2, 3 cidades na Grande São Paulo que 20 a 30% da receita municipal é aluguel de aterro sanitário. Então você vê principalmente no Rodoanel da Grande São Paulo passando caminhões de resíduos para despejar em outras cidades que não são as suas, né? É um lixo bastante viajado. Mas no caso da Pileco em si, então o engenheiro deu uma olhada e se sentiu desafiado e criou em grande porte, a primeira em grande porte no Brasil, uma usina de biomassa usando a casca do arroz. E ele então criou uma usina de geração de energia usando o resíduo, né? Hoje a gente fala de biomassa porque pode ser em tese qualquer matéria-prima, desde que tenha um desenvolvimento para isso. Hoje se usa muito, por exemplo, né, não ainda em nível industrial, mas em bom desenvolvimento do bagaço da cana. Mas na oportunidade isso foi pioneiro alguns anos atrás. Então a Arroz Pileco ela passou a fazer a geração de energia própria com todas aquelas cascas de arroz que antigamente geravam custos. E hoje qual é o resultado? Ela tem abastecimento completo da sua necessidade de energia própria através da sua usina. Ela tem uma sobra que fornece para toda a comunidade carente de Alegrete. Então é um projeto social premiado. E ainda tem mais uma sobra. E essa terceira sobra, ela emite certificados de carbono que são comercializados internacionalmente em Câmara de Comércio da ONU, que gera receita. Empresas poluidoras do mundo todo, fabricantes de papel, mineradoras que precisam esverdear o seu balanço, compram nessa Câmara de Compensação esses certificados de carbono, de emissão de carbono da Pileco, gerando então uma receita. Então esse é um processo que a gente chama na sustentabilidade de ganha-ganha, onde você pega aquilo que era descartado e gera um processo novo com ele. Eu falei um pouco de embalagem, né? É necessário revisar, se você quiser ter algum critério de eficiência ambiental dentro do seu restaurante, isso começa não só nas instalações, mas também nas compras diárias, né? Qual a cadeia de embalagem que você está incentivando? Falei também sobre a logística. Qual a cadeia de logística que você está incentivando? Nós temos o exemplo no Brasil de algumas operações que, por exemplo, só aceitam entrega se por acaso os veículos da entrega forem biodiesel. Existem alguns grandes fornecedores, grandes compradores que hoje estão exigindo isso, que é uma maneira também de esverdear o seu balanço, porque às vezes são grandes operações que têm ações na Bolsa, estão na Bolsa Verde, ou então têm relatórios de sustentabilidade a serem feitos, então eles nem sempre conseguem fazer isso por si, mas eles fazem na parceria com seus fornecedores. E mesmo um pequeno restaurante, ele está sujeito, ele pode sim fazer isso, né? Ele pode procurar criar um ecossistema de critérios próprios que impacte nos seus fornecedores e com isso tudo aquilo que faz dentro do restaurante tem um impacto no fornecedor, na família de quem é empregado dentro do fornecedor, enfim, tem uma sucessão de ondas de mudança na cadeia econômica que acaba com o tempo sendo beneficiada, né? Dentro disso, um outro critério também é a escolha pelas certificações. Elas estão aí, elas podem ser usadas. Existia um bom tempo em que aquilo que era certificado era bem mais caro. Hoje pode até ser ainda um pouco mais caro, mas é muito menos caro do que foi no passado. E muitas vezes os preços estão alinhados. Por exemplo, né, vou citar algo que nem todo mundo conhece. E eu entro em vários toaletes de restaurantes e nem sempre verifico isso. E muitas vezes são restaurantes que se dizem preocupados ambientalmente, que é qual o papel que você compra, qual o papel que você usa no seu restaurante, qual o papel que você usa no toalete, da onde que vem o papel que você enxuga as mãos, o papel para o vaso sanitário, enfim, né? Hoje existe um selo que é o FSC. Esse selo é o selo que certifica que aquele papel foi produzido derivado de florestas renováveis, ou seja, espaços aí dentro do Brasil em que é feita uma colheita de madeiramento, um corte de madeiramento e logo depois é feito um novo plantio. Então esses são sistemas que vivem sendo processados de maneira incessante e contínua, ao invés de, ao você comprar, por exemplo, um papel, você não saber se por acaso a origem é de uma madeira de alguma área legal. E no Brasil hoje, essa questão da madeira de área legal ainda é estimada praticamente metade do mercado. Ou seja,
O papel, a maneira com que você compra o papel e qual papel é fundamental. O papel FSC hoje está presente e pode ser comprado por várias e várias organizações. Ele, em geral, hoje está no mesmo preço do papel comum ou no máximo 10%. Então, isso é uma política, comprar questões certificadas, né? Sem falar na questão de orgânicos, biodinâmicos e outros produtos, né, que certificados acabam gerando uma cadeia econômica que barateia aquele produto. Tudo que é novo, que traz boa tecnologia ou é mais saudável, ele precisa ganhar escala para chegar a um preço de mercado. Então você tem que pensar em qual cadeia econômica você está inserido. Nessa questão das cadeias econômicas também é possível ser mais assertivo, mais proativo. É possível procurar projetos, né? Esses projetos aos quais você pode se vincular podem durar o ano todo, podem durar um semestre, podem durar um Natal, enfim, dependendo do projeto ao qual você estiver vinculado, né? Então, por exemplo, você eventualmente pode, por exemplo, na linha de pescados, né? O Brasil hoje tem vários projetos de sustentabilidade na piscicultura, que é considerada a grande fronteira da alimentação atual e do futuro, né? Ainda são linhas de produção alimentar que precisam ser incentivadas e muitas delas foram criadas com a ajuda até da Embrapa, que é um organismo do governo que idealiza políticas voltadas para a produção de alimentos, em que sustentam determinadas comunidades. Um exemplo, por exemplo, é do pirarucu, na região do Pantanal. A pesca do pirarucu, o cultivo em cativeiro do pirarucu é feito em conjunto com comunidades ribeirinhas no Pantanal. Qual que é a vantagem desses projetos? É que mantém aquela comunidade de pescadores ali, que não precisa ir até a cidade, dá uma atividade econômica para os pais, para os filhos, gera renda e emprego, mantém a área ocupada, estando ocupada de maneira assertiva e com uma pesca controlada, com certeza vai evitar a pesca predatória. Várias organizações, inclusive indústrias de pescados, fizeram acordos com essas comunidades ribeirinhas. O próprio Grupo Pão de Açúcar tem feito anualmente um festival de peixes, onde incentiva os peixes dessa comunidade, que gera receita para lá, gera emprego, gera renda. O seu restaurante também pode fazer parcerias com isso. Pode ser parcerias de projetos de sustentabilidade com alcance nacional, mas muitas vezes tem projetos na sua região metropolitana. É possível verificar isso. Hoje as regiões metropolitanas cada vez estão sendo esvaziadas na chamada produção da horticultura. Então você pode incentivar a agricultura familiar da sua região metropolitana. Como? Comprando das famílias que ainda produzem hortaliças na sua região. Tudo isso depende de você, porque muitas vezes você está fazendo uma compra de hortaliças que vêm até de outro estado, vêm de outra região mais distante, e você está gerando economia para aquelas regiões, enquanto que você pode gerar divisas para a sua região metropolitana. Então tudo são escolhas, é saber o que faz o seu fornecedor, como ele faz e onde ele está, e onde de fato ele gera economia. Tem também, isso também está dentro da questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade também tem uma questão social, né? As pessoas são também parte da preocupação social e da sustentabilidade, né? Então é preciso de uma forma ou de outra você, na sua cadeia econômica, nas suas decisões de compras e decisões de emprego, você fazer escolhas que podem impactar mais ou menos no seu negócio e com isso você ganhar um amparo local ou não. Então hoje já tem vários restaurantes do mundo que dentro dos seus programas de sustentabilidade, eles também colocam o fator de critérios de emprego, critérios de fomento e formação de carreira, né? Tem o que foi até o principal restaurante do mundo por alguns anos, que era o El Celler de Can Roca, do chefe Juan Roca, que ele, por exemplo, é um restaurante que fica numa região metropolitana, não fica dentro da capital, mas que ele, 50% dos empregos é apenas para as pessoas e principalmente jovens das pequenas cidades vizinhas onde ele está instalado, permitindo que então os jovens da região tenham emprego. Um outro projeto em mais larga escala nisso é uma rede de restaurantes do Jamie Oliver, né, na Inglaterra, que tem 5 casas que só empregam jovens considerados em situação de vulnerabilidade social. São jovens com pais problemáticos, são jovens que já tiveram algum tipo de acidente social, digamos assim, no seu currículo, né? São jovens que muitas vezes não têm qualificação, não tinham até então uma vocação profissional, que não eram acolhidos, né? Então que ele recebe, dá treinamento e dá o primeiro emprego.
O food service tem um potencial muito grande para o primeiro emprego. Então, esse, por exemplo, é algo que o Jamie Oliver faz. Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos de restaurantes Senac, seja na Câmara dos Deputados, seja na Câmara Municipal de São Paulo, que são também projetos sociais nessa direção. Aqui nós tínhamos até recentemente um restaurante também do chefe Eric de Castro, desculpe, né, Eric de Castro, que tinha um Eco House e também tinha uma rede tailandesa, que ele também, 20% a 30%, ele procurava jovens que morassem nos próprios bairros ou nas comunidades carentes no entorno do bairro. Isso dava também, digamos assim, uma grande acolhida na marca do restaurante, naquela comunidade, naquela sociedade. As pessoas que vão até ali consumir se sentem, de uma forma ou de outra, engajadas nessa campanha, se sentem engajadas numa transformação social. Porque hoje também o cidadão, nesse mundo bastante individualista que nós temos hoje, ao fim, o colapso das causas coletivas, falta para ele oportunidades de ajudar a mudar as coisas, ajudar a mudar o mundo. E muitas vezes ajudar a mudar o mundo é eu consumir um produto que de uma forma ou de outra fomente uma cadeia econômica melhor e que dê um emprego para pessoas dali e não dê emprego para as pessoas necessariamente do outro lado do mundo. Então esse também é um outro critério de sustentabilidade, que você mantém as coisas equilibradas no campo do ponto de vista social. Eu vou agora passar rapidamente alguns exemplos dessa questão da integração, que tem a ver com sustentabilidade social, tem a ver com a integração nas cidades. Por exemplo, eu estou passando aí um slide que vocês vão ver, que é dos parklets. Aqui em São Paulo algumas pessoas conhecem, outras não conhecem, que é uma maneira de integrar a loja ou o restaurante com a calçada, é gerar uma calçada que estava abandonada, você fazer ali uma área de espera, é você fazer um jardim, você fazer um banco, é como se fosse uma micropraça na calçada. Essa é uma grande tendência, porque as pessoas, né, um pouco enfastiadas com o mundo do consumismo, né, em algumas áreas do mundo até o movimento dos shoppings vem decaindo bastante, e as pessoas novamente procuram a rua. São Paulo é um exemplo disso, que é um espelho de Nova York, em que as pessoas voltam a procurar as ruas. Lá o prefeito de Nova York fechou algumas avenidas, as pessoas iam com banquinhos para sentar nas esquinas, para se encontrar umas com as outras, para reumanizar e socializar, que é uma grande ausência no mundo de hoje, porque no mundo digital as pessoas também socializam pouco. Então hoje, né, muitos negócios, e principalmente restaurantes, pela experiência da alimentação, que é algo humanizado, eles têm uma grande potencial de afirmação da marca e de sucesso comercial, se por acaso eles forem acolhedores com esses valores de reumanização das cidades, né? Que significa você, de uma forma ou de outra, estar integrado à tua rua, à tua região, você ter espaços maiores integrados àquela comunidade, você integrar a sua calçada, você valorizar elementos e personagens que eram daquele bairro. Tudo isso leva com que, quando as pessoas vão consumir lá, elas também estão celebrando esse encontro, estão celebrando esse equilíbrio social, esse equilíbrio em que são respeitados os valores daquela comunidade, sem necessariamente sempre adotar pelo progresso como valor maior, mas sim a manutenção, a sustentabilidade daquele bairro, a conservação, a preservação de um prédio sem mexer muito nele. Hoje, inclusive, além do movimento Slow Food, né, tem um movimento no mundo que iniciou na Alemanha do Slow City, ou seja, são cidades que estão optando por não progredir, né, no aspecto que elas preferem se conservar dentro do possível. No Brasil tem 2 cidades que estão dentro desse programa, mas não precisa estar dentro do programa. Muitas vezes as pessoas querem que as coisas fiquem como estão, e o restaurante, às vezes, ele pode ser a casa de preservação desses valores, e por aí muitas vezes passa o sucesso comercial. Bom, dentro desse processo de humanização, chegando ao fim aí da minha apresentação, cito mais algumas questões que estão se espalhando pelo mundo, né? Que é restaurantes, inclusive, dentro dessa questão de integração com as cidades, aproveitando terrenos baldios e fazendo hortas junto com as pessoas naquele terreno que o próprio restaurante usa. Muitas vezes, na ausência desses espaços, usando o seu jardim. Aqui em São Paulo nós temos exemplo de 2 ou 3 restaurantes que têm o seu terraço, e aí fizeram a horta no terraço. Essa horta virou espaço de visitação. As pessoas querem almoçar ou querem jantar perto de algum verde, querem dar 3 passos perto de um verde, né? E isso é um relaxamento, é agradável. Alguns restaurantes cada vez mais vitoriosos são aqueles que mantêm
árvores, mantém vegetação, até fazem muros verdes, né? Por quê? As pessoas têm um bem-estar maior dentro desses locais, elas relaxam, têm uma umidade melhor dentro do ar daquele local e tudo isso dá uma sensação de acolhimento que faz com que as pessoas, ao quererem se lembrar de um local agradável, vão para esses estabelecimentos e não para outros, né? Então, a questão das hortas internas, até pequenas hortas nas paredes, tem sido uma questão. Outra questão dentro da arquitetura sustentável também tem sido visto, ou seja, eu preciso comprar material novo ou eu posso usar uma porta reciclada. Ou eu posso, por exemplo, tem sido uma tendência, aqui em São Paulo nós temos bairros em que são bairros que têm excesso de água, né? São Paulo a gente chama que é a cidade que mais cimentou seus rios. Então tem alguns bairros aqui onde tem edifícios erguidos sobre verdadeiros córregos, né? E que o edifício ele tem mais bombas do que um navio. Então tem alguns arquitetos hoje aqui em São Paulo que estão trabalhando com o quê? Ao invés de eu botar bombas para poder solucionar esse excesso de água, como algumas áreas do Itaim, por exemplo, e da Imbibi aqui em São Paulo, eu vou fazer um pequeno lago. Eu vou usar a água para... eu vou armazenar essa água e vou usar para lavar o piso, né? Então vou usar para vaso sanitário. Então tudo isso, de uma forma ou de outra, é você organizar melhor os valores através dos quais você constrói a casa, que são as rotinas da casa, sem causar impacto maior no seu entorno e, ao contrário, celebrando através do seu critério de compras, na maneira que você montou o restaurante, na maneira que você contrata as pessoas, rotinas e processos que estão inseridos em cadeias econômicas em que o impacto sobre extrair da natureza e das pessoas recursos novos é muito menor. Portanto, são operações muito mais longevas e que têm várias alianças na sua sociedade com os cidadãos e seus consumidores. Portanto, tem muito mais chance de ser um negócio vitorioso. Aí eu concluo, você de uma forma ou de outra ser ecoeficiente e adotar critérios de sustentabilidade pode ser bem interessante, pode até ser lucrativo e pode ser os valores que faltam para você dar uma razão para os consumidores continuarem te frequentando, não só hoje, amanhã e para sempre.